Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo a respeito das vírgulas. Bom, começando, então o título da nossa aula de hoje é vírgula, o uso da vírgula, outros casos. Vamos ver. Então, vamos começar falando a respeito deste caso bem clássico. Eu acredito que você já saiba utilizar a vírgula nesse sentido, tá bom? Que é a mais comum. Então assim, usa-se a vírgula para separar termos de mesma função. Né? Exemplo, comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, alface e chuchu. Você está percebendo que eu estou enumerando vários casos, várias coisas que eu comprei. Então, ó, comprei o quê? Arroz, vírgula. Então eu vou separando os termos que têm uma mesma função a respeito daquilo que eu comprei, não é? Tá, coloquei tudo lá na sacola. Comprei o que? Arroz, vírgula, feijão, vírgula, alface. E aí, entre o penúltimo e o último termos, a gente vai colocar a conjunção e, tá? Porque ele vai encerrar aí esta lista que a gente está criando, tá certo? Então, entre o penúltimo e o último termo, a gente não coloca a vírgula, a gente coloca o e, essa conjunção, tá? O nome desse e aí é conjunção, que vai fazer a conexão final aí. Depois, Machado de Assis, vírgula, Castro Alves e Rui Barbosa são escritores brasileiros. Tá? Então a gente tem aí três termos de mesma função, não é? Não são os três nomes de escritores. Então a gente vai separando cada um deles por vírgula e obviamente ali entre Castro Alves e Rui Barbosa você pode observar aqui que nós temos a conjunção e que está conectando o penúltimo com o último termo, tá bom? E aí a gente usa o e mesmo, a gente não vai usar vírgula nesse caso, tá certo? E é interessante perceber que depois de Rui Barbosa não existe vírgula, tá certo? Por que não tem vírgula? Porque a gente primeiro tem um grande sujeito aí, né? Se a gente perguntar assim, quem é o sujeito da frase? Bom, o sujeito da frase é Machado de Assis, Castro Alves e Rui Barbosa, certo? Porque o sujeito é aquele termo da oração sobre o qual nós estamos falando alguma coisa, né? Então a gente está falando a respeito do Machado de Assis, do Castro Alves e do Rui Barbosa. Tá? Esses três termos formam o sujeito. E aí lembra que a gente aprendeu que entre o sujeito e o verbo a gente não pode colocar vírgula? Então, se os três aí são sujeito, logo em seguida vem o são, né? Que é o verbo ser. Então, entre esse grande sujeito, Machado de Assis, Castro Alves e Rui Barbosa, a gente não pode separar ele, esse sujeitão aí, né, do verbo são, tá? Porque ele segue a ordem direta das orações. Então, nesse caso, não cabe vírgula ali. Muita gente acaba colocando, tá bom? Mas não, tá? O sujeito e verbo têm que estar lado a lado e não podem estar separados por vírgula. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Também, expressões como, por exemplo, além disso, isto é, a saber, aliás, digo, minto, ou melhor, ou antes, outrocine, então, com efeito, e etc. Né? Todas essas expressões que você está vendo aí que estão em negrito, nós temos que colocá-las entre vírgulas, tá bom? Porque elas estão intercaladas, elas estão no meio da frase, elas aparecem para auxiliar aí, para direcionar a frase, né, para o seu sentido correto. Então a gente precisa isolar esses termos. Olha só, exemplo. A menina, aliás, estava linda. Percebeu que até na hora que eu vou ler esse aliás aí, eu dou uma recuada na voz. Né? Eu dou uma... Parece que eu crio uma certa ênfase quando eu uso esse aliás. Né? Digo assim, a menina, aliás, estava linda. Esse aliás está entre vírgulas. Então, ele é um termo que, como eu posso dizer, ele é como se tivesse atravessado no meio da ordem direta. Por exemplo, se a gente fosse ler sem o aliás, como que ficaria? Ficaria assim, a menina estava linda. Não está seguindo a ordem correta? Ó, a menina estava linda. Só que eu quero dar uma ênfase, eu quero fazer uma observação. Então, já que eu quero fazer uma observação, eu sou obrigado a quebrar a ordem direta. Se eu vou quebrar a ordem direta e colocar esse aliás aí no meio, ele precisa estar isolado. Lembra aquela coisa? Quebrou a ordem direta, tem que isolar? Então, é isso que a gente acaba fazendo. Ó. A menina, vírgula. O que deveria vir depois da menina seria estava, mas como eu quero colocar o aliás aí no meio, eu tenho que isolar com vírgula. Então fica a menina, vírgula, aliás, vírgula, estava linda.
Percebe que são duas vírgulas para isolar, né? Olha o segundo exemplo. Não se deve, vírgula, por exemplo, vírgula, colocar a vírgula entre sujeito e verbo. Percebeu? Você percebeu que o por exemplo, ele está aí atravessado no meio também? Eu resolvi colocar o por exemplo. A gente às vezes está falando, a gente usa essa coisa, né? A gente está falando assim, eu estava pensando, por exemplo, em instalar aqui na minha casa um ar-condicionado, por exemplo. Então o que a gente faz? A gente interrompe um pensamento para usar essa expressão por exemplo. Né? Então fica assim, se a gente for tirar o por exemplo, como é que fica? Fica, não se deve colocar a vírgula entre sujeito e verbo. Vocês percebem como que a frase flui naturalmente? Sem o por exemplo, ó. Não se deve colocar a vírgula entre sujeito e verbo. A frase vai numa boa. Mas como a gente quer colocar o por exemplo aí no meio, a gente acaba tendo que isolar ele com vírgulas, porque o lugar dele não deveria ser aí, tá certo? Então fica assim, não se deve, por exemplo, colocar a vírgula entre sujeito e verbo. Estão entendendo? Eu estou enfatizando bastante que é para você perceber bem como é que a gente lê isso e como é que a gente tem que colocar na escrita, que é isolando. O último exemplo aí, todos querem o melhor, isto é, as coisas boas da vida. Essas expressões isto é, a gente usa bastante, né? Outra que a gente usa muito é ou seja, né? A gente precisa isolar entre vírgulas também. É um termo que está aí no meio, fazendo uma certa conexão. Nesse caso, você percebe que ele está explicando o que ele quis dizer antes, não é? É uma espécie de vocativo, não, de aposto. Todos querem o melhor, isto é, aí ele explica as coisas boas da vida. Esse termo aí também precisa estar entre vírgulas, ok? A não ser que seja a revista isto é, ok? Bom, esquece, é brincadeira. Vamos lá, próxima. Agora, nós temos outros termos que podem aparecer atravessados. A gente escreve termos intercalados, mas o que a gente quer dizer, na verdade, é termos que estão atravessados aí. Atravessados em que sentido? Eles estão interrompendo a ordem direta, né? Veja só o primeiro exemplo. A casa, vírgula, disse Asdrubal, vírgula, precisa de reforma. Você percebe que a expressão disse Asdrubal, ela é um comentário do narrador, né? Tem alguém falando, ó, a casa precisa de reforma. A casa precisa de reforma. Só que aí a gente insere nesse meio, a gente coloca no meio a fala, o comentário do narrador. Então, a casa, vírgula, disse Asdrubal, vírgula, precisa de reforma. Aí retoma a frase normal. A gente pode isolar esses termos, né, da narrativa com vírgulas. A gente pode isolar também com travessão. Olha só. A casa, travessão, disse Asdrubal, travessão, precisa de reforma. Ele retoma a frase depois, tá vendo? É um termo que ele aparece atravessado no meio aí. A gente pode usar também parênteses, que não é o mais comum, tá bom? Não é o mais comum utilizar parênteses nesse caso, mas é uma opção porque os parênteses eles servem para a gente colocar um comentário à parte. Então você percebe que não é um comentário do narrador? Ele está explicando quem é que está falando a frase. Então fica assim, a casa, disse Asdrubal, precisa de reforma. Certo? Então tem três formas da gente isolar o termo aí. Com vírgulas, também com travessão ou com parênteses. Notando sempre que são duas vírgulas, são dois travessões e são dois parênteses aí. Tá bom? Vamos lá, a gente também tem as orações que são ligadas por conjunções. E aí você me pergunta, professor, o que é conjunção, né? Então, a conjunção, né, é um tipo de palavra, uma conjunção, um tipo de palavra que serve para conectar, por isso que tem essa parte, né, junção, serve para juntar duas frases. Tá? Ela fica geralmente no meio, fazendo uma conexão. E cada conjunção, ela traz um sentido para a frase. Olha esse primeiro exemplo aí. Maria foi ao mercado, vírgula, mas se esqueceu de comprar leite. Você está vendo que o mas, ele está em negrito, né? Por quê? Porque ele é a conjunção. Ele está unindo a primeira frase, Maria foi ao mercado, a outra frase, se esqueceu de comprar leite. O mas, ele dá um sentido de contradição, né? Ele dá um sentido de oposição. A gente, por exemplo, a Maria foi ao mercado, é uma afirmação. Só que daí tem uma frase logo em seguida que dá um ar de
de oposição, né? Algo contraditório. Mas se esqueceu de comprar leite. Então, esse mas é uma conjunção. E aí, antes das conjunções, a gente coloca a vírgula, tá vendo? Veja que antes de mas tem uma vírgula ali que está separando a primeira frase da segunda, ok? Olha outro exemplo. Os meninos estavam no pátio, vírgula, pois não havia aula naquele momento. Olha a outra conjunção aí que está conectando a primeira frase à segunda. Tá? E esse pois ele tem o mesmo sentido de porquê. É uma explicação, né? Os meninos estavam no pátio porque não havia aula naquele momento. Tá bom? E aí a gente vê que antes do pois também tem uma vírgula. Outra frase. Pasqualina estuda bastante. Eu sei que você gostou do nome da Pasqualina, né? Pasqualina estuda bastante, vírgula. Logo terá um bom desempenho na prova. Esse logo tem o mesmo significado de portanto, e que portanto também é conjunção. Então ele faz essa conexão entre a primeira frase com a segunda. Ele está geralmente aí no meio. A conjunção pode aparecer no começo de uma frase, tá bom? Aí não tem como colocar vírgula antes, porque se ela está começando a frase, ela já vai vir em letra maiúscula, significa que nem tem como pôr uma vírgula aí. Tudo bem? Ok, próximo. Também as conjunções elas podem estar deslocadas, então eu mostrei para vocês as conjunções no seu lugar correto, que seria no meio. Já falei que elas podem vir no começo também. Só que aí agora a gente vai ver quando a conjunção ela entra de repente, assim, no meio que não era o lugar clássico dela, né? Exemplo. Dedicava-se ao trabalho com afinco. Não obtinha, contudo, resultados. Percebe que essa conjunção contudo que está em negrito, ela está deslocada. Ela não é o lugar dela aí. Só que a gente quer dar uma enfatizada, né? A gente quer dar um significado maior para aquilo que a gente está falando. É que não dá tempo de explicar tudo isso agora, mas perceba que se a gente tirar o contudo, a frase ficaria assim, ó. Dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha resultados. Tá? Daria para a gente colocar também, só que esse contudo ele traz uma ideia de contradição também. Né? Porque o cara se dedicava pra caramba ao trabalho lá, só que ele não obtinha resultados. Esse contudo deveria estar logo depois ali da vírgula, né, do afinco lá. Deveria ficar assim, dedicava-se ao trabalho com afinco, vírgula, contudo não obtinha resultados. Mas ela está deslocada, ela era para estar um pouquinho mais colada naquela primeira vírgula. Só que, como quem escreveu a frase quis escrever dessa forma, então obrigatoriamente tem que colocar a conjunção entre vírgulas, tá? Olha o segundo exemplo. Era importante, vírgula, pois, vírgula, levar o projeto às últimas consequências. Tá? Então esse pois também está totalmente deslocado aí, e aí você tem que colocar ele entre vírgulas. Ele está totalmente fora do seu lugar. Ok? E aí, acontece uma outra coisa aqui interessante quando a gente utiliza a vírgula no lugar correto. Né? A gente pode estar dizendo, lembra que eu sempre falo, né? Que dependendo da forma como você usa a vírgula, você pode estar dizendo uma coisa que você não queria dizer, certo? Então tem que saber como aplicar a vírgula no lugar correto para que a gente obtenha o efeito que a gente quer, tá certo? Então eu escrevi aí esse slide, ó, especificar ou generalizar. Então observe bem os dois exemplos, A e B aí, dessas duas frases. Os universitários que são inteligentes vieram hoje. B. Os universitários que são inteligentes vieram hoje. Você percebe que até a leitura deve mudar, a forma como eu entono, né? A entonação da frase tem que ser diferente. Porque a primeira é direto, né? Os universitários que são inteligentes vieram hoje. A segunda, os universitários que são inteligentes vieram hoje. Tá? A vírgula exige que eu enfatize esse termo aí que está no meio, que são inteligentes, na hora que eu vou ler, tá certo? Então a pergunta que eu faço para você é, em qual dos dois casos afirma-se que todos os universitários são inteligentes? E aí? Um tempinho para você pensar. Se quiser até pausar o vídeo para pensar um pouco. Entendeu a pergunta? Olha, o que está diferenciando as duas frases? As duas vírgulas, certo? No primeiro não tem vírgula, no segundo tem duas vírgulas. No caso A, a gente está dizendo uma coisa, no caso B, a gente está dizendo outra, totalmente diferente. Eu quero saber de você, em qual das duas frases aí que a gente está dizendo que todos os universitários,
tanto os que vieram quanto os que não vieram são inteligentes. E aí, em qual das duas? Então pensa um pouquinho. Vamos lá, vamos dar a resposta aqui. No primeiro caso, sem vírgula, a gente está dizendo o seguinte, que os universitários que são inteligentes vieram hoje, ou seja, apenas, nós estamos especificando, apenas os que vieram hoje são inteligentes. Tá? Apenas os que vieram hoje são inteligentes. Os que não vieram não são inteligentes. Ou seja, eu só tenho uma sala ali com alunos inteligentes. Os que ficaram em casa não são inteligentes, segundo o autor. Agora, no segundo caso, eu estou simplesmente fazendo um comentário sobre os universitários. Olha só. Os universitários que são inteligentes vieram hoje. Ou seja, todos os universitários são inteligentes e estão lá na aula, vieram hoje. Tá? Eu sei que é um pouco confuso de entender, principalmente na primeira vez assim, mas se você ficar treinando para entender, se você ficar repetindo essa aula aqui, você vai entender bem o que eu quero dizer. Então, resumindo, quando a gente não utiliza a vírgula num caso desse, nós estamos criando um grupinho de pessoas inteligentes. Então, os universitários que são inteligentes vieram hoje. Eu estou excluindo os outros e dizendo que os outros que ficaram em casa, que não vieram, eles não são nada inteligentes. Agora, nesse segundo caso aí, quando eu coloco as vírgulas, eu só estou explicando, eu estou caracterizando, né, esses universitários, que são todos eles. Os universitários, vírgula, que são inteligentes. Eles já são, todos os universitários são inteligentes. Eles vieram hoje. Todos eles, todos os que vieram, os que não vieram, entendeu? Todos os que vieram, os que não vieram também são inteligentes. Eu estou dizendo que todos os universitários são. Eu estou generalizando, estou dizendo que todos são. Tá bom? Se você não entendeu, pelo menos fica a curiosidade de você pesquisar e perceber que você tem que tomar cuidado. Né? Que você pode estar, quando você escreve, você pode estar excluindo algumas pessoas ou você pode estar generalizando. E isso é um perigo, né? Porque às vezes a gente não quer generalizar e a gente generaliza. E o contrário também. Às vezes a gente quer falar de um grupo e a gente acaba pondo todo mundo na mesma sacola, ok? Vamos lá. Aí eu coloquei então esse exercício para você fazer, tá? Tem aí a frase inteira. Pontue corretamente o texto abaixo. Tem um texto que eu tirei todas as vírgulas e eu gostaria que você tentasse fazer, baseando-se em todas as nossas aulas sobre pontuação até esse momento, tá bom? Então, vou deixar para vocês esse textinho, tá? E a gente no próximo encontro, a gente continua vendo ainda, tem um pouquinho mais de outros sinais, a gente até agora falou basicamente da vírgula. Na próxima aula a gente vai falar dos outros sinais, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e tudo mais, tá bom? Então eu espero você na próxima aula. Eu vou gravar rapidinho para a gente ganhar tempo nesse nosso momento, que é esse momento que a gente está vivendo aqui, tá certo? Então um grande abraço, a gente se encontra na nossa próxima aula e bons estudos para você.